Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo ele vai nos recordar o exemplo de Israel no deserto. Ele vai também nos alertar contra a idolatria e também ele vai nos ensinar a viver buscando sempre a glória de Deus em tudo. Mas, meus irmãos, antes de a gente iniciarmos, como eu sempre faço nos vídeos, antes de a gente iniciar o estudo, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E deixem também o seu like, porque isso ajuda muito o canal e cresce o canal cada vez mais, fortalece. E além de fortalecer, como eu digo, o YouTube, ele recomenda, meus irmãos, para mais e mais irmãos que querem conhecer a Palavra de Deus e que irão conhecer por meio deste canal a Palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para o canal. Por isso, já deixou o seu joinha? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Ótimo! Beleza! Vamos agora iniciarmos o capítulo de hoje, o estudo. E aqui vamos ver nos primeiros versículos, de 1 até o 5, onde Paulo ele vai nos lembrar, primeiro, o exemplo de Israel no deserto, dos versículos de 1 até o 5. Vamos ler aí. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele lembra que os israelitas, eles experimentaram os sinais de Deus. Os israelitas experimentaram isso, o sinal do nosso Deus Todo-Poderoso. Só que muitos desses israelitas aqui caíram no pecado. Caíram no pecado e ficaram no deserto. E isso aqui, sobre essa passagem, Paulo, ele também nos alerta. Isso serve como um alerta para nós, para que nós não caímos no pecado como os israelitas, alguns, e ficaram no deserto. Por isso que aqui nesses versículos aprendemos também que não basta a gente estar próximo das coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Não basta só isso, mas é preciso permanecermos fiéis a isso, a palavra de Deus, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós permanecermos firmes, fiéis a Ele. E não somente a gente se aproximar, buscar, não, mas temos que permanecer. A constância, sermos constantes, fiéis ao que estamos buscando, permanecermos. Por isso que nesses versículos aqui, Paulo também, para a nossa realidade, ele nos ensina o seguinte, para não nos acomodarmos com a fé superficial, estarmos na zona de conforto, mas temos que perseverar na obediência ao Senhor, constância, sermos fiéis a Deus, nisso que estamos aprendendo e cada vez mais estamos buscando nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecermos, meus irmãos. Não é somente a gente chegar e vou aprender por curiosidade. Também não. Mas nós temos que permanecer. Permanecer o quê? Lendo a palavra de Deus. Permanecermos em oração. Permanecendo sendo fiéis à palavra de Deus. Praticando ela. Tudo isso, permanecer, é a permanência. É a permanência. Não basta só estar próximo, mas buscar sempre permanecer, ser constante,
fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nesses primeiros versículos Paulo, ele nos ensina. E também, principalmente, perseverar na obediência. Sermos obedientes à palavra do Senhor. Amém? E agora, meus irmãos, nesses próximos versículos, do 6 até o 13, Paulo ele vai nos advertir contra a idolatria. A idolatria. Dos versículos do 6 até o 13. Vamos ver aí. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Meus irmãos, nesses versículos agora aqui, do 6 ao 13, Paulo, ele pede que evitemos a idolatria. Ele pede também que evitemos a imoralidade sexual e também a evitarmos, meus irmãos, a murmuração, a reclamação, a reclamar. Que esses pecados aqui destruíram Israel, destruíram os israelitas. Foram esses pecados aqui. Por isso que Paulo ele pede que evitemos essas coisas. Evitemos idolatria, imoralidade, murmuração, reclamação, pecados que destruíram Israel. Evitemos esses pecados. E Paulo também ele garante aqui que Deus ele sempre dá a graça necessária, meus irmãos, para vencermos as tentações, as provações, os problemas. Deus ele nos dará força, nos dará essa graça necessária. Deus ele nos dá força para resistirmos. Nunca estamos sozinhos nas lutas. É isso que aprendemos nesses versículos aqui. Que Deus ele nos dá força para resistir. Nos dá força para continuarmos. Porque Ele está com a gente. Nunca estamos sozinhos nessas lutas. Nunca. Nunca estamos sozinhos. Por isso que para a nossa realidade hoje, diante da tentação, quando a tentação vier, quando os problemas vierem, façam isso. Confiem em Deus. E escolha sempre o caminho certo, o caminho do bem. Confia em Deus, meus irmãos. Tenham fé nele. Ele está no controle. Se você está passando por isso, por uma dificuldade, confie em Deus. Se você está passando por um problema que você fala, poxa, como é grande esse problema, confie em Deus. Ele está no controle. Saiba que Deus, Ele é o Deus do impossível. Não o Deus do possível, é do impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo, meus irmãos. Por isso, confiem em Deus. Porque Deus, Ele vai nos dar sempre força e sempre nos dá força para resistirmos a esses problemas, a essas tentações, às provações. Deus, Ele nos dará força.
E aqui, nesses versículos, uma palavra já resume tudo: confiança em Deus. Amém? E para continuarmos agora, do 14 até o 22, vamos aprender aqui sobre o cálice de Cristo e os ídolos, do versículo 14 até o 22. Vamos ler aí. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partirmos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele nos ensina a participar da Eucaristia. Quando a gente participa da Eucaristia, do corpo e o sangue de Cristo, isso significa o quê? Participar da Eucaristia significa, meus irmãos, uma comunhão real com Cristo, real com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui não podemos misturar a mesa do Senhor com práticas que ofendem a Deus. Como Paulo disse, não temos que procurar as coisas do inimigo, que é dos demônios, com as coisas de Deus. Não podemos. É você participar das coisas de Jesus ou você participar das coisas do inimigo. Rejeitar a um e preferir o outro. Não tem as duas coisas, não tem como fazer as duas coisas, mas uma só. E por isso que ele diz aqui, que não quer que tenhamos parte nenhuma com coisas do demônios. Ele não quer que tomamos parte com coisas que afastem a gente de Deus. Evitemos essas coisas, essas atitudes. Por isso, meus irmãos, que aqui, nesses versículos, aprendemos que a nossa fé, ela exige exclusividade. Não podemos servir a dois senhores. Servir ao inimigo e a Deus, de maneira nenhuma. Servir as coisas de Deus e as coisas do inimigo, de maneira nenhuma. Ou rejeitamos a um e preferimos o outro, ou então nenhum dos dois. Se você for nessa, eu não quero nenhum dos dois, pronto. É um ou outro. Não é sim ou não. Não tem um talvez. É sim ou não. Por isso que aqui Paulo, ele nos mostra isso. Que tenhamos que ser, a nossa fé tem que estar firme naquilo que acreditamos. Se é em Jesus, que seja firme em Jesus. Se é no inimigo, seja firme com ele. Mas nós não temos que misturar as duas coisas. Não misturar o Evangelho com práticas contrárias à de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que somente sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que estamos fazendo. Firmes. Temos que ter firmeza naquilo que estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui, também nesses próximos versículos agora, sobre a liberdade e a responsabilidade. Dos versículos do 23 até o 30. Vamos ver aí. Alguns dizem assim:
Podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existem pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas, se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso, não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já o agradeci a Deus? Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, desse capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo aqui ele ensina que a liberdade cristã ela deve ser vivida com caridade. Podemos usufruir das coisas boas, mas sem escandalizar nem ferir a consciência dos irmãos. Como a gente aprendemos, precisamos respeitar a opinião dos outros, as atitudes dos outros, sem escandalizar eles. Temos respeito pelos nossos irmãos. A verdadeira liberdade é servir ao próximo com amor. Essa é a verdadeira liberdade. Somos livres para tudo, mas nem todas as coisas são úteis, nem todas as coisas são boas. Nem tudo convém para o nosso bem. Nem tudo são flores, como diz o ditado. Nem tudo são flores. Por isso que aqui a verdadeira liberdade é servir ao próximo. E o amor, lembremos, com amor. Por isso, para finalizar esses penúltimos versículos, pense, meus irmãos, sempre no bem do outro antes de agir, colocando a caridade acima do egoísmo. Não ser só para nossa própria vontade, nosso próprio interesse. Pensarmos só em nós mesmos, que é o egoísmo. Pensar em nós mesmos, não. Mas pensarmos sempre no bem do outro, antes de fazermos tais coisas. Temos que pensar no bem do próximo, e não no nosso próprio bem. Amém? E para finalizar agora, nos últimos versículos, do 31 até o 33, Paulo vai nos mostrar aqui que temos que fazer tudo para a glória de Deus. Dos versículos 31 até o 33. Vamos ler aí. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Meus irmãos, nesses últimos versículos agora, Paulo ele conclui mostrando que a vida cristã, a vida do cristão, deve ter como centro a glória de Deus, a vontade de Deus. Mostrando que a nossa vida não depende dos nossos interesses, das nossas vontades, mas sempre de Deus, da glória dele, da vontade dele. Até as coisas mais simples, elas podem ser santificadas quando feitas em seu nome. Até as coisas simples, os gestos simples, como ajudar, falar, dar uma palavra de conforto. Essas coisas mais simples podem ser santificadas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E aqui nesses últimos versículos, aprendemos que nós cristãos temos que viver para sempre agradar a Deus e conduzir
outras pessoas para a salvação. A nossa vida tem que ser assim, meus irmãos. Agradando sempre a Deus, sempre agradar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo e também cada vez mais buscar mais irmãos para Jesus, para serem salvos, para terem a salvação, que só vai ser por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, para finalizar aqui, ofereça cada ação do seu dia como louvor ao Senhor. Ofereça essa oração, a ação do seu dia, que você fez no seu dia. Ofereça a Deus, transformando tudo que você fizer em ato de amor. Como aprendemos, o amor tem que vir em primeiro lugar, porque Deus, Ele é amor. Amém? E aqui, meus irmãos, nesse capítulo 10, aprendemos 5 lições hoje, 5 ensinamentos. Primeiro, o passado de Israel, como aprendemos, é exemplo para não cairmos nos mesmos erros. Lembrem que eles caíram no pecado e aí se afastaram de Deus, né? Temos que aprender com esse exemplo para não cairmos no pecado. Segundo ensinamento, Deus é fiel e nos dá força contra as tentações, contra os problemas. É Deus quem nos dá força. Terceiro ensinamento, a comunhão com Cristo na Eucaristia exige fidelidade total a Ele, não é estar só próximo, mas estar permanente ali, ser permanentemente firme, fiéis a Ele, leais. Aprendemos também, quarto ensinamento, que a liberdade cristã ela deve ser vivida com caridade. Nós temos que viver nossa vida cristã sempre com amor. E aí aprendemos também, no quinto ensinamento, que tudo que fizermos temos que agradar a Deus. Tudo que a gente fizer é para a glória de Deus, e não para a nossa glória, mas para a glória dele. Amém? E antes de finalizarmos, meus irmãos, se esses estudos estão cada vez mais preenchendo o seu coração, cada vez mais aumentando a sua fé, eu peço encarecidamente, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é muito importante vocês se inscrevendo no canal e vocês deixando e ativando o sininho para não perder nos próximos estudos que eu postar. E além disso, ainda o YouTube ele recomenda para mais e mais irmãos que não conhecem a palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição e a ativação do sininho e o like também é muito importante de cada um de vocês. E também compartilhe esse vídeo para seus familiares, seus amigos, seus parentes, para que eles voltem para Jesus e que, se não conhecem a palavra, venham conhecer a partir deste canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá!